começou a ganhar Jaboatão, começou a ganhar nas grandes cidades, na capital ainda não existia, mas começou a ganhar, qual era o sinal que ali apresentava? É que no futuro nós iríamos ganhar a eleição no Brasil. Porque futuro é onde você tem maiores relações sociais, maior interação, maior informação, maior riqueza, onde tem classe operária, onde tem maior número de estudantes, onde tem a intelectualidade. O futuro não está no grotão atrasado. Pelo contrário, onde está no grotão atrasado, se nós não tomarmos cuidado, aquilo pode criar problemas para o nosso desenvolvimento. E daí, políticas de desenvolvimento para fazer com que o menos desenvolvido supere aquela distância que ele tem em relação ao restante do país. Eu sou de uma região do Nordeste em que a gente pensou lá atrás, num congresso contra a fome, que os comunistas fizeram em Pernambuco, e que dali surgiu também uma aliança nacional com Juscelino Kubitschek, a Sudene. E a Sudene tinha como seu projeto desenvolver o Nordeste, industrializar o Nordeste, fazer com que o Nordeste superasse a distância que o separava do centro-sul do país. Fazer, inclusive, isso não é nenhum demérito para aqueles que vieram, mas fazer com que os nordestinos não precisassem vir para São Paulo. A gente desenvolvesse lá para fazer uma troca, paulistas também irem para lá. Integração brasileira era essa política de integração. Está aqui um velho companheiro do partido, o nosso voto, que trabalhou na Sudene. Eu conheci lá, militante do partido, como eu. Grande companheiro, ele e vários outros que ainda se encontram, a mulher dele, como era a Marisa. Pois bem, essa política era uma política em que a esquerda brasileira tinha compromisso de superar essa desigualdade, de fazer maior integração, de tentar fazer com que o Nordeste superasse algumas das indignidades que fazem, inclusive, que como São Paulo está lá na frente, São Paulo faça com que, na média, a gente não seja tão miserável. Era ajudar a que o Brasil superasse algumas dessas suas mazelas. No Nordeste, era superar o bolsão de miséria que se reflete no índice de analfabetismo, na mortalidade infantil, na expectativa de vida. O que você pensar de ruim, lá é pior. O Norte já caminha para isso. E não estamos vendo mudança nessa relação. A mudança existe, claro. Nós estamos todos melhores do que éramos antes. E aí o Brasil cai numa outra falácia muito própria deste governo. Quando analisa a nossa realidade, sempre em relação à realidade do Brasil de ontem. Eu conto uma história, mas é ilustrativo. É como se a gente fizesse aquilo que a gente faz com o nosso filho, de encostar na parede, passar um tracinho, e depois, daqui a uns 3 meses, leva ele de novo, aí o tracinho já está um pouco lá em cima, a gente diz, olha, cresceu. O menino cresceu. Aí, num certo e determinado dia, entra um primo dele, que nasceu no mesmo dia, e é um galão. E o nosso é raquítico. Essa comparação, como eu não fiz, aí eu posso ser surpreendido com a mediocridade que significou o crescimento do meu filho. Se o Brasil fizer essa comparação e fugir desta falácia que Lula faz todo dia, e que a imprensa faz também, de comparar o Brasil de hoje com o Brasil de ontem, e essa é uma mania impressionante, que parece doentia. Tudo que se fala é comparado com o Brasil de ontem de Fernando Henrique Cardoso. Por favor, eu quero começar a pensar no Brasil para o futuro. Fernando Henrique Cardoso eu deixei lá atrás. E nós deixamos, porque nós apoiamos Lula em 2002. E descobrimos a fraude. E de lá saímos. E o PPS rompeu com o governo por conta de sua política econômica, que era a continuidade de algo que estava esgotado. E que só não levou este país à pior situação, porque a economia mundial, num círculo virtuoso, impediu que nós tivéssemos
com resultados ainda mais medíocres. O nosso filho ainda fosse mais raquítico. Basta se analisar, por exemplo, que o Brasil, e tem um mapa no mundo, busquem esse mapa, façam um levantamento, há indicadores, busquem na internet, qual foi o país no mundo, e aí você vai ter uns 15 a 20 países, não mais do que isso, no meio de 200, que não cresceu mais do que o crescimento que a economia mundial teve nesses últimos 6 anos. Aí você vai ter algumas pequenas manchas da cor que você escolher. Eu vi isso no mapa que escolheu. Escolheu azul para os que tinham crescido mais e o vermelho para quem tinha crescido menos. Se fosse eu que fosse botar, eu fazia o contrário. Vermelho para quem cresceu mais e azul para quem cresceu menos. Isso é uma questão de tudo. Mas o fato concreto é de que esse mapa era um mapa azul. Aí tinha uns pequenos pontinhos vermelhos. Pequenos. Países como Guiné-Bissau, na África, alguns países, a maioria na África. Pequenos países. Mas a África era um continente também azul. Agora, tinha um continente que tinha uma mancha vermelha impressionante. Era o Brasil. Que cresceu menos do que a economia mundial. E quando todos os nossos vizinhos, exceção de Haiti, exceção de El Salvador, pequenos países do Caribe, os nossos vizinhos todos azuis e nós vermelhos. No sentido de que nós não tínhamos crescido como a economia mundial apresentava-se. Aí alguém disse, isso não importa. Olha, o governo que faz, por exemplo, todo o incentivo para que todo brasileiro se endivide, passa no meio da rua carro de som, o governo incentiva 90 meses para vender carro, isso é um crime. Aquilo que pode ser um sonho para a gente ter um carro, depois pode ser um pesadelo, não ter condições de pagar, pensar que é um carro, é alguma coisa, vai se valorizar, não, ele se deprecia desde a hora que a gente sai do revendedor. Também esse governo que incentiva tudo isso agora faz uma grande... e a imprensa me perguntou, o Brasil hoje tem um superávit de 4 bilhões, maior do que a dívida externa. O problema da dívida, e que a gente tem que se preocupar com isso, que estávamos falando de 90 meses, é a capacidade de pagar. Se nós temos capacidade de pagar uma dívida, não tem problema, essa dívida não é problema. O problema da dívida é quando eu não consigo pagar. Eu não tenho renda para isso. O país não cresce o suficiente para pagar. Vou contar uma historinha para vocês. Essa dívida externa, que hoje temos um superávit, nossas contas externas, maior, ou seja, o Brasil tem um saldo maior do que a dívida. Ninguém vai ser doido, nem mesmo esse governo, que de vez em quando comete as maiores barbaridades do ponto de vista econômico, pagou o Fundo Monetário sem necessidade, quando o dólar estava lá em cima, em prejuízo para o Brasil, porque podia pagar num momento apropriado, quando poderia pagar hoje com um dólar barato, iríamos economizar, ganhar, nós perdemos, por conta do equívoco do governo, que fica fazendo marketing de tudo. Mas bem, eu espero que esse governo não invente de pagar essa dívida. Ele não é doido, pelo menos assim espero. Ele é cínico, não tem vergonha, permite corrupção, passa a mão na cabeça de aloprado, diz que ministra que roubou, não roubou, até porque o uso indevido daquilo que é dinheiro público é falcatrua, é crime, está previsto em lei, e um presidente da República não pode passar a mão por cima e dizer que não aconteceu nada. Que exemplo ele está dando? Pois bem, esse processo econômico que nós estamos vivendo, que fomos contra, foi ele que nos levou a romper com o governo Lula. Era um modelo neoliberal, refém de interesses financeiros, é uma política econômica, macroeconômica, que incentiva a imaginarmos como coisa maravilhosa que o risco Brasil caiu. E aquilo pode ser interessante, para que você não tenha o seu nome sujo na praça. Você é um bom pagador. Mas não significa que você está bem. Você pode estar até muito mal, mas paga as suas dívidas. O risco Brasil é apenas isso. Não é outra coisa, senão uma agência financeira norte-americana dizendo para o mundo que o Brasil, hoje, nesse dia, está com 200 e não sei quanto de riscos de não pagar os seus compromissos e não honrar os seus contratos.